Na edição de hoje você vai assistir uma matéria sobre como comprar o colchão certo, como aumentar a durabilidade e muitas dicas e curiosidades. Assista também uma entrevista com um oftalmologista que vai contar como atender crianças e quando é o momento de levar na primeira consulta. E não perca uma conversa com o cantor e compositor Ricardo Ledoux. A edição de hoje está imperdível. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar este programa falando sobre qualidade do seu sono. No mês passado, mostramos a história de sucesso desta empresa e hoje você vai acompanhar muitas dicas sobre os colchões. Veja só! Quantas vezes na vida alguém compra um colchão? Pensando nisso, é na hora de escolher que aparecem as dúvidas sobre os tipos disponíveis no mercado, tamanhos, vantagens e desvantagens. Algumas informações podem fazer toda a diferença entre uma noite bem dormida e um amanhecer com dores no corpo. Assista agora! Tironiel, o que se deve saber antes de comprar um colchão? Bom, antes de mais nada, é claro que a pessoa ela tem que considerar o que efetivamente ela procura. Se ela quer um colchão que proporcione conforto, se ela quer um colchão mais firme, se ela quer um colchão mais confortável. Isso é fundamental. A pessoa também, quando vai ao local de compra, ela tem que saber o que efetivamente ela está querendo, né? Tem que saber se expressar para que o vendedor possa entender exatamente o que ela gostaria de comprar. E também aliado àquilo que efetivamente é adequado para essa pessoa. Peso e altura, sensibilidade da pessoa, uma série de variáveis aí entram em conta, né? E por que existem colchões mais duros e mais macios? Assim? Qual que é a diferença entre eles? A diferença fundamental é por 2 motivos. O primeiro, porque a necessidade obriga uma pessoa que tem um peso mais elevado a ter um colchão mais firme. Caso contrário, ela vai danificar totalmente o colchão. E também porque a própria sensibilidade da pessoa também deve ser levada em conta. Tem pessoas que, apesar de um peso maior, ela faz questão de um colchão mais confortável, ela não suporta um colchão duro. Na verdade, existem, digamos, 3 classes de produtos que a gente pode citar, que é o colchão firme, o colchão confortável e o colchão intermediário. Então aí a gente analisa o biotipo da pessoa, a sensibilidade da pessoa, o anseio da pessoa, para daí sugerir aquele produto que é mais adequado para ela, né? Como saber se o colchão venceu, passou da validade? Olha, você tem que levar em média, vamos dizer, um colchão de boa qualidade dessas grandes empresas, ele realmente leva em média de 7 até 10 anos. Vai depender também se a pessoa gira o colchão uma vez por mês, né? Isso é importante. Por que girar? Girar para que ele possa se desgastar no todo em si, não especificamente sempre no mesmo lugar, né? E também porque hoje em dia só se faz o giro porque não se precisa mais girar o colchão. A nova tecnologia substituiu esse procedimento, hoje só basta girar ele. Agora tem muita gente que é acomodada, que não gira o colchão nunca, ele pesa 100 quilos, ela pesa 50, 60, então é claro que o colchão vai sofrer um desgaste excessivo no ponto dele. Isso não é ideal, isso não é bom. Um pouquinho de força de vontade a pessoa deve ter, se ela recebe essa orientação da loja, ela pode ter certeza que ela é importante. E se ela botar isso em prática, a durabilidade do colchão dela vai durar muito mais tempo do que normalmente
vamos dizer assim, ela vai durar muito mais tempo do que ele duraria se não for feito esse procedimento, né? Então, uma dica muito importante para você que está nos assistindo. E o que pode causar se comprar um colchão errado? Quais são os sintomas que pode ocasionar na pessoa? Bom, são vários, né? Um colchão inadequado, na verdade, o colchão é um produto ligado para a saúde. A gente vê muitas pessoas fazendo investimento grande num par de tênis, numa roupa, né? Numa série de outros produtos que ela dá mais valor. O colchão normalmente não se dá tanto valor porque ele fica num quarto, na intimidade do casal, da pessoa em si. Então ele não aparece, ele não é exposto, ele não aparece, ele não tem status. Mas ele é fundamentalmente importante. Ele ajuda a pessoa a ter uma boa circulação de sangue, ele ajuda a pessoa a não prejudicar, como eu falei há pouco, o sistema renal, ela não prejudica a coluna, que é um problema de coluna, ele pode gerar uma série de consequências ruins para a saúde da pessoa. O travesseiro certo também pode contribuir para uma boa noite de sono. Sabe por quê? O travesseiro é importante. O travesseiro correto é aquele que preenche essa cavidade da nuca aqui, né? Ela preenche esse espaço aqui. Ele é importante porque ele, junto com o produto, um colchão de boa qualidade, ele proporciona realmente ao usuário uma excelente de uma noite, bem dormida, né? Com uma circulação de sangue muito boa. Aquilo tudo que eu falei com relação a ele complementa, vamos dizer assim, aqueles benefícios que o bom colchão de boa qualidade, de boa procedência, de boa marca já faz. Ele é o complemento disso. Você pode ter um bom colchão, mas se você dormir sem travesseiro ou dormir com 2, 3 travesseiros, são todos excessos, são extremos. E o corpo humano ele rejeita tudo que é extremo. A pessoa, a qualidade de vida, ela praticamente sempre exige que a pessoa tenha um equilíbrio naquilo que faz, naquilo que se alimenta, naquilo que bebe. E também assim o colchão, né? O colchão realmente ele tem que ser conciliado com um bom travesseiro. Então a questão de, por exemplo, tem uns travesseiros que você deita e ele vai afundando, outros ficam na altura normal. O importante mesmo é preencher a parte de trás da nuca. Perfeitamente, ao lado aqui, essa parte é mais importante. E aí você vai encontrar realmente produtos notáveis. Por exemplo, nós temos produtos aqui, travesseiros de látex. É um produto, eu diria até incomum, é um produto fantástico. É o que veio de melhor de fora para cá. Nós tomamos o cuidado de não comprar travesseiros de látex ou comercializar poderes de látex que são feitos, vamos dizer, em empresas de pequena estrutura, que muitas vezes não tem nem um laboratório químico, não tem nem um engenheiro químico, que misturam às vezes espuma com látex. Isso tudo a gente não está fora desse esquema. Nós trabalhamos com a melhor importadora do país, que traz esses produtos para o Brasil. Ela se chama Dom Lupilo Copa Espuma. Então esses produtos vêm da Inglaterra, vêm dos Estados Unidos e são puros. E olha só as dicas para aumentar a durabilidade do seu colchão. O ideal sempre hoje em dia, não, como eu falei há pouco, não se vira mais o colchão de lado, apenas se faz o giro, né? Então é fundamentalmente importante que a pessoa faça o giro, em média uma vez por mês. Que a pessoa tome cuidado, que tem mães às vezes que trocam o bebê em cima da cama e não põe por baixo um plástico, uma proteção, onde que a urina da criança passa para dentro do colchão. É muito importante. Outra coisa que deve se evitar sempre é ficar muito tempo sentado num ponto só. Até nos países de primeiro mundo, geralmente dentro do quarto tem uma poltrona num canto. Então a pessoa vai amarrar ou desamarrar sapato ali, né? Se ela quer ler, ela vai ler ali na poltrona, porque o colchão não foi feito para a pessoa ver televisão, ficar lendo livro e tal. Ele vai suportar, vamos dizer, esse esforço, além do que ele foi projetado. Só que ele vai ficar afetado também, ele vai logicamente durar menos tempo e o desempenho dele ele vai ser não tão bom como aquela pessoa que toma esses cuidados básicos, né? Dormir bem é tão importante para se ter um estilo de vida saudável quanto fazer exercícios físicos e ter uma alimentação adequada, pois é este período que o nosso corpo utiliza para restabelecer o seu equilíbrio. A seguir, a entrevista com um oftalmologista que vai contar como atender crianças e quando é o momento de levar na primeira consulta. Não perca, é daqui a alguns segundos.
Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Você deve se perguntar como um médico oftalmologista faz para atender uma criança, ou até mesmo aquelas que ainda nem falam. Como isso? Assista agora! O bebê começa a enxergar desde que nasce, a menos que tenha algum problema de visão. Conforme vai crescendo, ele usa os olhos para absorver uma quantidade imensa de informação sobre o mundo que o cerca, o que, por sua vez, vai estimular o desenvolvimento do cérebro e colaborar para conquistas no âmbito físico, como sentar, rolar, engatinhar e andar. Quando se deve levar a criança ao oftalmologista? E um fato curioso, como os médicos fazem para consultar estes pequenos. Então a gente atende crianças de várias idades, cada idade tem a sua peculiaridade, né? Então os bebês que a gente vê, que hoje em dia é interessante já atendê-los bem cedo, a gente vê se existe algum problema de catarata, alguma alteração na retina, ou alterações, grandes diferenças de grau entre um olho e outro. Isso são as coisas mais importantes para a gente ver nos bebês. Daí, assim, entre 1 ano e 2 anos também, o importante é saber se a criança está desenvolvendo bem a visão. Se tem também diferença grande entre um olho e o outro, ou que apresente alguma coisa que impeça o desenvolvimento da visão de um dos olhos. E a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, a criança já fala, ela já consegue ver os desenhos, então fica mais fácil para a gente examinar. Mas o segredo é paciência, né? E o que você faz para consultar, atender essa criança, né? O que é feito? A gente... primeiro eu tento conquistar a criança, né, para tirar os medos, porque tem muita criança que já vem com medo de outros médicos ou porque tomou uma injeção, e às vezes até os pais põem medo na criança, se comporte, senão o médico vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente primeiro tem que conquistar a confiança da criança e tentar examinar com brincadeiras. Às vezes a gente faz até mágica aqui, né, para conquistar as crianças, né? Então, na verdade, cada caso é um caso. E tem casos daquela criança que não para, que chora, está muito traumatizada, a gente faz o exame com ela dormindo, né? A gente dá um remédio para ela dormir e examina ela dormindo mesmo. E quais são os testes que são feitos nas crianças? Então, a gente, dependendo da idade, tem um teste para cada idade. Quando a criança ainda não fala, é um bebê, o primeiro teste que a gente faz é da acuidade visual, tentar ver o quanto ela está enxergando. E esse teste para eles é feito com um reflexo. A gente tem umas placas, eu vou mostrar aqui, com licença. Então essas placas aqui, elas têm, uma não tem listas e a outra tem. E a gente coloca na frente da criança e abre as placas, ou assim, e elas, se estiverem enxergando, vai olhar para a placa que tem as listras, né? Isso depende de um reflexo. Se ela estiver enxergando pouco, às vezes ela só vê as listas grandes, né? Quanto melhor for a visão dela, menor vai ser o tamanho da lista que ela consegue enxergar. Nas crianças um pouquinho maiores, que elas já sabem falar, mas ainda não sabem as letras, a gente tem números, às vezes a gente tem desenhos, que nem essas placas aqui, né? Elas vão diminuindo o tamanho, né? Tem coraçãozinho, a gente tem um joguinho aqui que, se a criança não quiser falar, ela pode mostrar
o que ela está vendo, né? Então, uma casinha, uma maçã, um coraçãozinho que eles falam, um círculo e um quadrado. Isso a criança fala mesmo sem saber as letras ainda, né? Então, dependendo da idade, a gente tem um teste para cada uma. E existe também o teste para ver o grau, né? Esse teste a gente faz com umas lentes, são essas lentes aqui. A gente tem um aparelho que a gente olha através dessas lentes para dentro do olho e a gente vê um reflexo lá, e com esse reflexo a gente consegue saber o grau que a criança tem. As crianças maiores já conseguem passar no aparelho que os adultos passam, né? Uns 3 aninhos elas já conseguem. Antes disso, geralmente vai fazer esse teste ali. E por que é importante fazer esse teste? Porque assim, a visão da gente ela vai se desenvolvendo, acho que até você já tinha comentado isso, durante os 6 primeiros anos de vida. Então, se um olho não estiver enxergando bem e a criança não tratar nesses 6 primeiros anos, quando ela for maior, ela não vai mais conseguir tratar e não vai mais enxergar. Mesmo colocando um óculos, ela não vai enxergar bem. Você já levou seu filho ao oftalmologista? Saiba que não é preciso esperar muito para a primeira consulta. Os cuidados com os olhos são fundamentais para o desenvolvimento da criança. O ideal hoje em dia é trazer a criança já nos primeiros 6 meses de vida. No hospital agora está sendo feito um exame que eles chamam do exame do olhinho. Esse exame é para ver se a criança tem ou não catarata congênita. Mas outras doenças já podem ser vistas antes dos 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses, a primeira consulta é importante. Diferentemente do adulto, o sistema visual da criança está em processo de desenvolvimento, especialmente nos primeiros 6 anos de vida. E qual que é a dica que você deixa, então, para os pais, né? Descobrir ou saber se a criança está tendo algum problema de visão? Então, assim, os bebês, eles entortam os olhos de vez em quando, isso é normal. Agora, ficar com o olho torto o tempo todo, geralmente é sinal de que um olho não está enxergando bem, né? Às vezes, fazer uma brincadeira com a criança de tampar um olho e tampar o outro, para ver se ela está enxergando igual com os 2 olhos. Isso, se tiver algum sinal de que não está funcionando, é bom trazer para ser examinado, né? Toda e qualquer alteração durante essa fase que não for corrigida pode acarretar prejuízos irreversíveis na visão. Por isso, é importante a consulta com um oftalmologista para tirar todas suas dúvidas e garantir a saúde ocular da criança. No próximo bloco, você vai acompanhar a entrevista com o cantor e compositor Ricardo Ledo. Já já estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. A entrevista de hoje vai ser com um cantor e compositor. Assista agora! Ele é produtor cultural, cantor e compositor. O nome dele é Ricardo Ledo. Ricardo, como que começou a sua história na música? Então, meu trabalho começou em 97, 98, quando eu ainda fazia parte de uma banda chamada Morgana em Lágrimas, uma banda aqui da cidade, uma banda de rock alternativo. E, enfim, daí eu toquei algum tempo com essa banda, passei para outras bandas depois de 2004, até 2006 ainda tocava em banda de rock. Daí, por entrar na Faculdade de Artes Visuais, eu dei um tempo com a banda, né? Daí eu não... Na verdade, eu comecei a perceber que a música que eu fazia não se encaixava mais dentro desse estilo, sabe? Ela começou a criar ramificações que já não pertenciam apenas ao rock. E daí eu comecei a criar um estilo que mistura um pouco de MPB, um pouco de jazz, um pouco de maracatu. Então daí, com essas mesclas, acabou que o meu trabalho foi para outro caminho, e é o trabalho que eu tenho hoje, que mistura um pouco de pop também, pop rock, né? E como que você decidiu escolher assim, esse estilo? Então, na verdade não foi uma decisão de escolha. Eu acho que por conta das influências que eu tive ao longo desse tempo,
que eu tenho várias influências da MPB, mas é a MPB do final da década de 90, né? Que é Lenine, Vitor Ramil, Cleiton Cledir, Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro. Então foram formando outra personalidade musical que eu fui agregando a essa influência, né? E as minhas composições começaram a mudar, elas não estavam mais com a agressividade que eu tinha no início, né? E começaram a partir para um lado mais lírico, mais poético e cada vez mais profundo, eu acho. Criatividade e inspiração podem ser os pontos chaves para compor uma música. E para Ricardo? Quando eu comecei a compor há muito tempo atrás, eu escrevia as letras e depois eu ia musicando elas. Isso na década ainda de 90, final da década de 90. Daí, com o aumento da minha habilidade, talvez com composição, eu comecei a criar outras maneiras de compor. Hoje, atualmente, eu componho letra e música ao mesmo tempo. Eu vou fazendo e vou colocando os acordes nas letras, só que assim, eu canto a música e gravo ela, sabe? Eu não escrevo, eu não paro para escrever. Primeiro eu faço isso como um grande esboço, né? E daí depois eu vou fazendo um trabalho de edição, que daí eu vou tirando palavras, colocando palavras, acrescentando termos que acho interessante. Outras técnicas que eu uso também é ainda escrever e ir colocando os acordes simultâneos, ou tem uma ideia de um texto, que eu crio muitos textos e daí depois eu transformo ele numa letra de música, que daí eu pego esse texto e eu vou modificando ele na hora da elaboração da música. Eu pego o texto e vou tentando cantar ele, e a partir do que eu vejo que não encaixa eu vou tirando, porque tem uma lacuna entre o que é cantado e o que é escrito, sabe? Né? A oralidade tem um poder né, o jeito, a palavra cantada ela tem outro poder e a escrita tem outro. Então cada campo desse tem um valor diferente. Então eu por exemplo, agora estou fazendo um projeto que é com poesias de poetas já mortos, Paulo Leminski, Fernando Pessoa, e esse projeto eu estou cantando as poesias na íntegra. Para mim é novo isso, sabe? Cantar algo que está escrito de outra pessoa e musicar isso, sabe? Que nunca foi musicado, ou já foi musicado por outras pessoas, mas de outra maneira. E você, como músico, assim, em Joinville, como que é ser músico aqui na cidade? Então, é difícil. É difícil, mas eu acredito, assim, pelo tempo já que eu venho trabalhando com música, eu fiquei um tempo fora da cidade, voltei, se tem espaço. Para música autoral é mais difícil, né, para você conseguir esses espaços. Na verdade, você tem que muitas vezes criar o espaço para poder apresentar esse trabalho autoral, né? Para música, versões ou covers, né, como as pessoas gostam de chamar, tem bastante espaço nos bares, em casas noturnas, mas ainda em Joinville eu vejo pouco interesse das casas noturnas, né, em mostrar trabalhos autorais, mostrar trabalhos dos artistas, o que eles estão produzindo de música. Então o pessoal ainda fica muito no cover. Não estou julgando, porque eu também toco em bar, toco cover, né, mas eu vejo uma lacuna assim, que poderia ser melhor preenchida na cidade, até pelos donos de bares e locais que tem música ao vivo, né? Porque você valoriza o trabalho do artista, você está dando mais ênfase ao que é produzido aqui de arte, né? Então quando você toca música sua, você está mostrando a cara da cidade, você está falando da cidade muitas vezes, está falando do cotidiano de Joinville, né? E de uma forma artística, né? Uma expressão artística. Então quanto mais se valorizar isso, melhor. É difícil, mas não é impossível. A gente consegue criar espaços e como eu tenho, né, eu te falei até do projeto Reverbera, que é um projeto que está parado nesse momento, mas ele a qualquer momento ele pode ser reaceso, que é um projeto de compositores, né? É um projeto onde eu comecei em 2013, a gente já fez 3 edições desse projeto e eu faço a produção dele, participei como artista, mas o foco é trazer artistas que fazem canção e explicar o seu processo, né, falar do seu processo criativo, né, como eu estou comentando aqui contigo agora, que as pessoas falem, né, dos seus processos criativos para as pessoas que não conhecem esse mundo, né, essa dimensão da canção. Como é que as pessoas criam música? Né? Elas ficam se perguntando, né? Deve ser difícil, né? Porque tem que cantar e tocar ao mesmo tempo, né? Tem toda às vezes tem uma imaginação que as pessoas não imaginam como é que a gente cria, né, o trabalho, né? Presumem, mas não sabem como acontece. Né? É uma curiosidade de muitas pessoas mesmo. Quais são além dos projetos, né, os seus planos futuros, as metas? Meu plano futuro, inicialmente agora, é esperar, né, a aprovação de um projeto que eu mandei para o Fundo Municipal, Fundo Estadual de Cultura, né,
Elizabeth Anderle. Eu estou esperando, né, a aprovação desse projeto agora. Amanhã deve sair. E com a aprovação desse projeto eu vou poder gravar meu primeiro disco solo, né? Que eu tive algumas coisas com banda, mas o meu trabalho solo ainda não tem um disco completo. Eu tenho algumas músicas que eu gravei com amigos, coisa e tal, que tá na internet, que dá para conferir lá no SoundCloud, tá lá no YouTube, né? Algum material que eu tenho gravado, mas ainda não é o disco que eu quero mostrar mesmo para as pessoas, com uma produção adequada, profissional, com músicos de qualidade, ainda não tá. Tá lá, as coisas estão mais de voz e violão, assim. E qual que é a mensagem final que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? A mensagem que eu deixo é que se valorize mais o artista local, indiferente de área, né, de ser música, artes plásticas, teatro. A Joinville tem uma produção cultural muito forte, tem muita gente produzindo muita coisa boa, né? E esses trabalhos devem ser vistos, né? Devem ser apreciados, e o público tem que sair de casa e lá ver, conferir o que está acontecendo, o que é essa peça, o que esse grupo musical está fazendo, porque é só assim que a gente vai fazer com que os artistas tenham condição de viver do seu trabalho artístico, porque é um trabalho, né? Então a gente tem que dar valor a esse trabalho. Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, porque fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A edição do programa Você Sabe Fazer está acabando. Mas antes, quero falar de um novo projeto que o programa Você Sabe Fazer lançou com parceria com Lucas De Luca Studio Hair e o ateliê de Tânia Schwartz. Isso mesmo, se você sempre teve vontade em mudar o seu visual e se transformar, ficar ainda mais bonita e com os cabelos incrivelmente sedosos, chegou a sua hora. Vem aí, a Beleza em Foco, um lançamento do programa Você Sabe Fazer, apresentado pela jornalista Caroline Meyer, com parceria de Lucas De Luca Studio Hair. Você, mulher que quer transformar o seu cabelo, deixá-lo incrivelmente mais bonito e ganhar muitos presentes, aproveite esta oportunidade e participe. Saiba mais e inscreva-se agora através do site www.vocêsabefazer.com.br. O quadro Beleza em Foco te dá a oportunidade de ganhar esta transformação e muitos presentes. Acesse agora o site www.vocêsabefazer.com.br e participe. Agora eu me despeço e no domingo que vem tem mais programa Você Sabe Fazer e vou esperar por você. Até lá! Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo.
Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.